Ora bem, em relação à propriedade distributiva, vamos pensar que nós já falamos dela. Então, por exemplo, se eu escrevesse assim, 2 vezes, não é, 5 mais 4. Então, o que acontece aqui? Nós, quando fazemos aqui a propriedade distributiva, nós distribuímos o 2 vezes por cada um dos elementos que estão aqui dentro. Então, isto ficava 2 vezes 5 mais 2 vezes 4. Ou seja, aqui em termos de símbolos, o que distribui é o vezes, ou seja, o vezes está aqui distribuído, e o que nós mantemos entre as duas operações é o sinal de mais. Então, significa que se eu tiver A reunião com A barra interseção com B, funciona exatamente da mesma forma. Portanto, nós distribuímos o que está fora, A reunião, e aqui de outra vez, A reunião. E vai distribuir com cada um dos que estava lá dentro, complementar de A e o B. E agora, qual é o símbolo que fica entre eles? Era o símbolo que já estava entre eles os dois. Então, passamos aqui a interseção. A mesma coisa acontece se tivermos ao contrário. Ou seja, se tivermos, por exemplo, 5 mais 4 vezes 2. Também podemos fazer a propriedade distributiva e ficava 5 vezes 2 mais 4 vezes 2. Portanto, se eu tiver aqui, eu agora vou, por exemplo, pôr complementar de A, interseção da mesma com B, reunião com A. Portanto, se eu tivesse que fazer aqui a propriedade associativa, então ficava na mesma complementar de A e reunião com A. Depois aqui, B, reunião com A. Ou seja, o reunião com A é que distribui, não é? Por cada um deles que está deste lado. Então, lá no meio vai ficar o símbolo de interseção. Portanto, voltamos a cumprir a mesma coisa. Portanto, o interseção fica entre eles os dois e o reunião é que distribui. Depois, a partir daqui, fazemos as devidas simplificações. O que eu referi foi, para chamar a atenção aqui, é que, enquanto que ali, quando nós temos símbolos diferentes, ou seja, o símbolo que está lá dentro é diferente do símbolo que está cá fora, nós utilizamos então a propriedade distributiva. Agora, quando nós temos o mesmo símbolo, então o que eu quero dizer com isto é, imagina que aparecia assim, A reunião, complementar de A reunião outra vez com B. Então, como aqui o símbolo é o mesmo, já não usamos, nem podes usar a propriedade associativa. Tens que usar, melhor, desculpa, não podes usar a propriedade distributiva, tens que usar a propriedade, agora sim, associativa. A propriedade associativa apenas o que faz é, uma vez que os símbolos são os mesmos, e agora repara, vou dar aqui um exemplo, imagina que tinha assim, 2 mais 5 mais 4. Então aqui, né, tu podes fazer assim a conta, 2 mais 9 igual a 11. No entanto, se podia também colocar, associar o 2 com o 5 e fazer a conta, não é? Podia fazer 2 mais 5 que dá 7, 7 mais 4 que dá 11. Portanto, e o resultado seria o mesmo. Então aqui acontece o mesmo com a reunião, ou seja, tanto faz eu estar a associar o complementar de A com o B, como estar a associar o A com o complementar do A, porque como o símbolo é o mesmo, não é? Que é o mesmo que acontece aqui, portanto, tanto faz a ordem pela qual eu faço a soma, também tanto faz a ordem pela qual eu faço a reunião. E neste caso dá mais jeito de associar o A com o complementar do A, e então fica o universo reunião com B, e ficava igual ao universo. O mesmo poderíamos fazer se tivéssemos com a interseção, portanto, A interseção com a complementar da A interseção com B, funciona exatamente da mesma forma, portanto, dá mais jeito passar os parênteses e associar estes dois, deixando o B de fora, neste caso, e ficava conjunto vazio interseção com B, que é igual a conjunto vazio. Claro que se podias-me dizer, então se eu posso associar aqui o que eu quiser, também podia associar, ou seja, eu inicialmente tinha A interseção com o complementar de A interseção com B, mas também podia fazer, ou seja, eu associei, aqui associei daqui para aqui, associei o A com o complementar do A, mas também podia dizer, então também podia fazer o A com o B e deixar o complementar do A de fora.
Sim. No entanto, isto não era vantajoso, portanto, uma vez que o A interseção com B não dá para simplificar mais do que isto. Daí que nós optamos por associar o A com o complementar de A, uma vez que é possível, visto que os símbolos são iguais. Portanto, essencialmente, o que distingue estas duas propriedades é, nós usamos a propriedade distributiva, ok, isto não ficou. Usamos a propriedade distributiva quando os símbolos que estão dentro e fora dos parênteses são diferentes. Usamos a propriedade associativa quando os símbolos são iguais.